Vou lá. Preparados para a gente mergulhar numa mudança que, olha, já está batendo na porta das empresas brasileiras. A reforma tributária, né? Aquele assunto enorme que parecia meio distante, bom, começou a dar as caras na prática. E bem ali, nas notas fiscais eletrônicas. Nossa análise hoje vai fundo numa atualização técnica que é chave. A Nota Técnica 2025.002, versão 1.30. Esse documento detalha direitinho as alterações que vêm por aí para a NFE e outros documentos fiscais. E olha, o material que a gente recebeu junto com essa nota técnica não tá para brincadeira no alerta não. Fala até em 2 semanas de prazo para a fase inicial. Parece que a contagem regressiva começou para valer, hein? Ok, então vamos desembrulhar isso aqui. A missão é entender o que muda exatamente, quais datas são cruciais que não dá para perder de vista e por que todo mundo, absolutamente todo mundo que emite ou recebe nota fiscal no Brasil precisa ficar muito ligado nisso. Agora, não é só mais uma sigla nova, né? É o comecinho de uma transformação bem grande. Então, o coração dessa nota técnica é a chegada de novos tributos nos documentos fiscais, certo? Quais são eles? E como essa inclusão vai funcionar na prática, segundo o que está lá descrito. Correto. Essa nota técnica 2025.00, ela é, na essência, o pontapé inicial para adequar os documentos fiscais eletrônicos, adequar para essa nova realidade tributária que a reforma está trazendo, né? Ela estabelece que, em breve, tanto a nota fiscal eletrônica, a NFE... Aquela que a gente usa entre empresas e em algumas vendas para o consumidor também, né? Exato, essa mesma. E também a nota fiscal de consumidor eletrônica, a NFCE, lá do varejo A.C. As duas vão precisar ter campos novos. Para quê? Para acomodar 3 tributos que são centrais na reforma. 3 novos tributos. E quem são essas novas estrelas aí no palco fiscal? Olha, são o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Aquele que vai unificar ICMS e ISS. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, entrando no lugar do PIS da COFINS, e o IS, o Imposto Seletivo, aquele pensado para incidir sobre coisas que fazem mal para a saúde ou para o ambiente, sabe? A ideia é que os sistemas que emitem as notas já comecem a se preparar tecnicamente falando para lidar com esses 3. IBS, CBS e IS. Mais siglas para o nosso glossário fiscal de cada dia. E aqui entra um ponto que o material que a gente viu destacou com bastante ênfase. Os prazos parecem incrivelmente apertados, né? Especialmente para uma mudança desse tamanho. Como está esse cronograma? Os prazos são realmente o ponto mais sensível e que exige ação, assim, imediata. A implementação foi dividida em etapas, tá? A primeira, que é uma fase de testes, lá no ambiente de homologação, que é onde as empresas testam sem valer, né, sem afetar a operação real, essa fase já está rolando. E como a nota técnica e a fonte que você mencionou indicam, ela se encerra agora, dia 29 de outubro. Nossa, 29 de outubro? É daqui a pouquíssimo tempo mesmo. Exato. E durante esse período, incluir os campos do IBSS, CBS e ISS é opcional. A validação da Cefaz só vai acontecer se eles forem preenchidos. É a chance de ouro para ajustar e testar o sistema, sabe? Uma janela de testes bem curta, realmente. E o que acontece depois desse 29 de outubro? A pressão aumenta? Sim, a pressão aumenta, mas de forma gradual. A partir de 10 de novembro, a gente entra na fase de produção. Produção. Isso quer dizer que já é para valer? Quer dizer que os sistemas da Cefaz que recebem e validam as notas já vão estar tecnicamente prontos para processar documentos que tenham esses novos campos. Mas, atenção, um detalhe fundamental aqui. Nessa fase, o preenchimento ainda não é obrigatório para todas as notas. Ah, então ninguém vai ser impedido de emitir nota se não tiver os campos. Não, ninguém vai ser impedido por isso. Porém, e aqui está o pulo do gato, se uma empresa decidir enviar uma NFE ou NFC com os dados de PBS, CBS ou IES, aí esses dados serão validados. E validados conforme as regras que já estão definidas na nota técnica. Entendi. Então, a partir de novembro, quem quiser, quem já estiver mais adiantado, já pode começar a usar os campos na prática. E o sistema da Cefaz vai checar se está tudo certo.
mas ainda não é uma exigência geral para todo mundo. Isso me parece uma estratégia para permitir uma adaptação mais suave, talvez. Mas também coloca uma pressãozinha, né? Para quem não quer ter problema lá na frente. Exatamente. É uma forma de permitir que as empresas mais preparadas ou aquelas que usam sistemas de terceiros que já se atualizaram possam validar suas implementações em ambiente real, mas sem paralisar quem ainda está, digamos, correndo atrás do prejuízo para se adaptar. Contudo, a mensagem que fica nas entrelinhas é clara: comecem a se preparar porque a obrigatoriedade vem aí. E quando essa obrigatoriedade chega de vez? Qual é a data limite que ninguém pode mesmo ignorar? A data-chave, aquela para marcar de vermelho no calendário de qualquer departamento fiscal, contábil e de TI também, é 5 de janeiro de 2026. 2026. Ok. A partir desse dia, aí sim o preenchimento dos campos do IBS, CBS e IS e o cumprimento das regras de validação que vem junto, tudo isso passa a ser obrigatório para todos os contribuintes que emitem esses documentos fiscais. Isso, claro, né, sempre sujeito à legislação tributária específica que vai estar valendo na época e às regras técnicas que podem ser atualizadas. Mas o marco temporal para obrigatoriedade nos sistemas é esse, 5 de janeiro de 2026. Janeiro de 2026. Parece longe, né? Mas quando a gente pensa em adaptar sistemas complexos, principalmente em empresas maiores ou com operações muito específicas, não é tanto tempo assim. Agora, vamos entrar um pouco mais nos detalhes técnicos. O material que a gente viu mencionou um ponto específico que parece um daqueles detalhezinhos que podem dar uma bela dor de cabeça se a gente ignorar. Como os valores desses novos tributos IBS, CBS e ISG entram no cálculo do valor total do item na nota. O que a nota técnica diz sobre isso? Esse é um ponto técnico nevrálgico, sim. E a fonte estava certíssima em destacar. É o tipo de detalhe que, se for implementado errado, pode levar à rejeição em massa de notas fiscais. Um caos. A nota técnica 2025.002 é muito clara quanto a isso. Os valores informados nos campos específicos criados para o IBS, a CBS e o IS, eles não devem, em hipótese alguma, ser somados ao valor total do produto ou serviço daquele item específico na nota. Esse valor total do item, tecnicamente falando, é aquele campo VPROD que existe no arquivo XML da NFE e da NFCE. Peraí, isso soa um pouco contraintuitivo, não? Normalmente a gente pensa que o imposto compõe o preço final, que está ali no valor do produto. Por que essa regra de não somar no VPROD? Tem alguma lógica por trás disso ou é só uma definição técnica para validação mesmo? Por vários motivos técnicos, o VPROD ele é definido como valor não incluído do imposto. Ele tem uma função de suporte à NFE e à NFCE. Ele existe para facilitar a manipulação dos dados desses documentos e, com certeza, ele não cai por terra. Tem um motivo por trás para a regra e esses motivos estão próximos de nosso objetivo de fazer essa arejar inválido. Apesar de o VPROD ser um valor não incluído do imposto, se eu me confundir, eu consigo recuperar as informações dos impostos, dos valores que estão no meu documento e aí compor o VPROD, porque no arquivo eu tenho todas as informações dos impostos que usam justamente um VVAL para fazer o valor compor o custo. Mas, Evelyn, para ser 100% honesto, se a gente não estuda essa questão, vamos dizer, tecnicamente, a gente consegue compreender essa questão? Eu também fico confusa, porque o VPROD ele é o valor não incluído do imposto, mas o VVAL ele está fazendo esse cálculo para compor o custo. Mas se eu não cumprir as regras do VPROD e não chegar ao valor VVAL, eu estou felizmente errada. Se eu for analisar a situação, eu sempre vou seguir a ordem do valor do produto, não considerando o valor do ICMS. Os impostos eles sempre vão compor o VVAL, não necessariamente com o bruto. Mas, Evelyn, para ser 100% honesto, se a gente não estuda essa questão, vamos dizer, tecnicamente, a gente consegue compreender essa questão?
Eu também fico confusa, porque o VPROD, ele é o valor não incluído do imposto, mas o VVAL, ele está fazendo esse cálculo para compor o custo. Mas se eu não cumprir as regras do VPROD e não chegar ao valor VVAL, eu estou felizmente errada. Se eu for analisar a situação, eu sempre vou seguir a ordem do valor do produto, não considerando o valor do ICMS. Os impostos, eles sempre vão compor o VVAL, não necessariamente com o bruto. Uma ação dentro do arquivo XML, sabe? Dentro do documento fiscal eletrônico. Não é tanto uma representação direta do preço final ao consumidor naquele campo específico, o VPROD. Historicamente, o campo VPROD representa o valor do produto ou serviço antes de certos impostos que são calculados por fora, ou que são destacados separadamente. Então, ao criar campos específicos para o IBS, para a CBS e para o IS, a opção técnica foi manter a semântica original do VPROD e tratar esses novos tributos em seus próprios campos. Eles vão ser totalizados depois em outras partes da nota, como no valor total do documento. Ah, entendi. A ideia é ter clareza sobre cada componente do preço. Mas olha, independentemente da lógica por trás, a regra de validação é essa: não some IBS, CBS ou IS no VPROD. Se somar, a nota vai ser rejeitada pela Cefaz. Ponto final. Faz sentido, pensando na estrutura dos dados, né? Mas eu já imagino o potencial de erro na hora de parametrizar os sistemas. As equipes que cuidam dos ERPs, aqueles sistemas de gestão gigante das empresas que controlam tudo, estoque financeiro, faturamento, e também dos módulos fiscais, vão ter que ter uma atenção redobrada com essa regra. Um errinho aí pode simplesmente parar o faturamento da empresa. Exatamente. É um detalhe crítico. Crítico para as equipes de desenvolvimento de software, para quem faz parametrização, para os consultores, empresas que desenvolvem seus próprios sistemas internos ou que dependem muito de customizações, precisam garantir que essa regra seja seguida à risca. É um daqueles pontos onde a comunicação entre o pessoal do fiscal e o pessoal da TI tem que ser, assim, perfeita, sem ruído. Com certeza. E essa transformação toda, né? Novos campos, regras de cálculo específicas, prazos apertados. Ela se limita só à NFE e à NFC, que são as mais conhecidas do grande público e da maioria das empresas, ou o impacto se espalha para outros documentos fiscais também? O impacto é mais amplo, sim. E isso é um indicador bem importante da profundidade com que a reforma tributária já começa a permear o sistema fiscal eletrônico brasileiro. A necessidade de adequação vai além da NFE e da NFC. A nota técnica, e a fonte que a gente analisou confirma isso, aponta que outros documentos fiscais eletrônicos, bem relevantes, também vão ter que incorporar campos e regras para o IBS e a CBS. E potencialmente o IS também, dependendo da operação específica, claro. E quais são esses outros documentos que entram nessa dança? Imagino que isso afete setores bem específicos, né? Sim, afeta setores com operações e obrigações fiscais bem particulares. A gente está falando, por exemplo, da NFCOM. NFCOM? Nota Fiscal de Comunicação Eletrônica. É o documento padrão para as empresas de telecomunicações, sabe? Telefonia, internet. Ah, claro. Também entra a NF3E, a Nota Fiscal de Energia Elétrica e Eletrônica. Essa é emitida pelas distribuidoras de energia. A conta de luz, basicamente. Isso. E até mesmo o BPE, que é o bilhete de passagem eletrônico, usado por empresas de transporte de passageiros, seja rodoviário, aquaviário, ferroviário, todos esses também terão que se adaptar. Nossa. Então vai desde a conta de telefone e luz até a passagem de ônibus para outra cidade. Isso realmente mostra que não é uma mudança isolada, né? Atinge a espinha dorsal da documentação fiscal de muitos setores essenciais. Isso reforça ainda mais aquela urgência que a fonte sinalizou, não é? Sem dúvida alguma. Quando você vê que a mudança alcança documentos tão diversos assim, percebe que é uma alteração estrutural no sistema SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, como um todo. A mensagem que fica, e que a fonte original parece ter captado muito bem, é de urgência e, principalmente, de necessidade de planejamento e de ação coordenada dentro das empresas. Não dá para cada área remar para um lado. E para quem está lá na linha de frente,
né, emitindo centenas, talvez milhares desses documentos todos os dias. O que essa necessidade de adaptação significa na prática? Quais são os riscos de não dar a devida atenção a essa nota técnica agora, de deixar para depois? Olha, os riscos são vários e podem escalar bem rápido. No curto prazo, agora, ignorar os testes e a preparação para a fase de produção de novembro significa perder a chance de achar e corrigir problemas nos sistemas sem aquela pressão da obrigatoriedade. Isso pode levar a quê? A dificuldades operacionais quando a empresa decidir ou precisar usar os novos campos. Erros na validação, atrasos no faturamento, notas sendo rejeitadas e tendo que ser corrigidas na mão. O que impacta o fluxo de caixa, a logística. Exatamente. E olhando mais para frente para a obrigatoriedade lá em 2026, Aí o que acontece? aí os riscos ficam bem mais sérios. A partir de 5 de janeiro de 2026, não estar adaptado significa simplesmente não conseguir emitir documentos fiscais válidos. Trava a operação. Trava tudo. Pode paralisar as vendas, a prestação de serviços, o transporte de mercadorias, de passageiros. E além dessa paralisação operacional, tem o risco de não conformidade fiscal, o que pode levar a multas, outras penalidades, dependendo de como a fiscalização atuar, né? Por isso é fundamental que as equipes fiscal, contábil, TI e até as áreas de negócio que dependem da emissão desses documentos estejam cientes e trabalhando juntas nisso. E a fonte que a gente analisou até mencionou que já existem recursos e informações circulando sobre isso, né? Como eventos, apresentações. Isso tira um pouco aquela desculpa do eu não sabia, não é verdade? Exatamente. A fonte citou que órgãos do governo, associações de classe, empresas de software, consultorias, todo mundo já está se movimentando, fazendo eventos online, as famosas lives, publicando artigos, guias técnicos detalhando as mudanças, explicando os novos campos, os possíveis novos códigos de situação tributária aos CSTs, que classificam a tributação de cada item e outros aspectos. A informação está disponível para quem busca. A responsabilidade de se informar, avaliar o impacto específico no seu negócio e, principalmente, agir para adaptar os sistemas e processos. Essa responsabilidade é de cada contribuinte. Deixar para a última hora, nesse caso, parece ser uma aposta bem arriscada. Com certeza. Ok, acho que cobrimos os pontos cruciais aqui. Vamos só recapitular rapidinho para fixar bem a informação para quem está acompanhando a gente. Primeiro, a grande mudança. 3 novos tributos IBS, CBS e IS chegando na NFE e na NFCI. E se estendendo também para outros documentos importantes. NFCOM de comunicação, NF3E de energia elétrica e o BPE de passagem. Certo? Certo. Segundo, os prazos, que são um ponto de maior atenção agora. A fase de testes em homologação está acabando, dia 29 de outubro. A partir de 10 de novembro começa a fase de produção. A essa fase já valida os novos campos, se eles forem enviados, mesmo que ainda seja opcional. E o prazo final para obrigatoriedade total é 5 de janeiro de 2026. Exato. E terceiro, aquele detalhe técnico que pode derrubar uma nota. Os valores de IBS, CBS e IS não devem ser somados ao valor do item, aquele campo VPROD. Perfeito. A síntese é essa. E a grande mensagem que essa nota técnica e toda essa movimentação em torno dela nos trazem é que, bom, a reforma tributária saiu do papel, né? E começou a entrar na rotina operacional das empresas de verdade. O ponto de partida são os documentos fiscais, que são a base para todo o controle e arrecadação. Portanto, essa adaptação inicial não é só uma questão técnica ou de conformidade. É um passo necessário para garantir que a empresa continue operando de forma fluida e legal nesse novo cenário tributário que está se desenhando. Não é mais uma questão de se, mas de como e quando se adaptar. E o quando, tudo indica, é agora. Exato. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão para quem nos ouve, algo que essa análise inicial sugere. A gente está vendo agora o primeiro passo concreto da reforma impactando os sistemas, né? Com prazos apertados, detalhes técnicos complexos, como essa regra do VPROD, e a necessidade clara de um alinhamento fino entre áreas diferentes das empresas, fiscal, TI, contábil. De que maneira essa experiência inicial, com todos os desafios que ela traz, com essa curva de aprendizado meio forçada, como isso pode servir de termômetro?
O que essa pequena adaptação nos documentos fiscais já sinaliza para a gente sobre a dimensão dos desafios culturais, tecnológicos, de processos, de custos, que a implementação completa da reforma tributária vai exigir das empresas, dos desenvolvedores de software, do próprio governo nos próximos anos. Sem dúvida é um capítulo que está só começando e que a gente precisa acompanhar bem de perto.